Quarto, a Igreja é apostólica. A Igreja é apostólica, porque está fundada sobre os apóstolos. E isso em 3 sentidos. Foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, Efésios 2:20, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo, guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos, continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis, por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido, através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Prefácio dos Apóstolos, Missal Romano. A missão dos apóstolos. Jesus é o enviado do Pai. Desde o princípio do seu ministério, chamou para junto de si os que lhe aprouve, e deles estabeleceu 12, para andarem consigo e para os enviar a pregar. Marcos 3, 13 a 14. A partir de então, eles serão os seus enviados. É o que significa a palavra grega apostoloi. Neles, Jesus continua a sua própria missão. Tal como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. João 20, 21. O seu ministério é, pois, a continuação da própria missão de Jesus. Quem vos acolhe, acolhe-me a mim, disse ele aos 12. Mateus 10, 40. Jesus uniu-os à missão que ele próprio recebera do Pai. Assim como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, João 5, 19, 30, mas tudo recebe do Pai que o enviou, assim também aqueles que Jesus envia, nada podem fazer sem ele. Dele recebem o mandato da missão e o poder de o cumprir. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministros de uma aliança nova, 2 Coríntios 3, 6. Ministros de Deus, 2 Coríntios 6, 4. Embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5, 20. Servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, 1 Coríntios 4, 1. No munus dos apóstolos, há um aspecto intransmissível: serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os alicerces da Igreja. Mas há também um aspecto de sua missão que permanece. Cristo prometeu estar com eles até ao fim dos tempos. A missão divina confiada por Jesus aos apóstolos é destinada a durar até ao fim dos séculos, uma vez que o evangelho que devem transmitir é, para a Igreja, princípio de toda a sua vida em todos os tempos. Por isso é que os apóstolos tiveram o cuidado de instituir sucessores. Os bispos, sucessores dos apóstolos. Para que a missão que lhes fora confiada pudesse ser continuada depois da sua morte, os apóstolos, como que por testamento, mandataram os seus cooperadores imediatos para levarem a cabo a sua tarefa e consolidarem a obra por eles começada, encomendando-lhes a guarda do rebanho
em que o Espírito Santo os tinha instituído para apacentar a Igreja de Deus. Assim, instituíram homens nestas condições e tudo dispuseram para que, após a sua morte, outros homens provados tomassem conta do seu ministério. Do mesmo modo que o encargo confiado pelo Senhor singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, e destinado a ser transmitido aos seus sucessores, é um munus permanente. Assim também é permanente o munus confiado aos apóstolos de serem pastores da Igreja. Munus cuja perenidade a ordem sagrada dos bispos deve garantir. Por isso, a Igreja ensina que, em virtude da sua instituição divina, os bispos sucedem aos apóstolos como pastores da Igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo e aquele que enviou Cristo.